Olá, a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez com o nosso devocional, com o nosso estudo de começando o dia com a palavra de Deus. Então vamos continuar aqui firmes e fortes na presença do Senhor e muito mais Deus tem para fazer. Então vamos para a gente terminar aí essa sequência de salmos que muito mais Deus tem para fazer. Aumente as suas expectativas. E hoje nós vamos falar sobre o Salmo 15, muito curto, pequenininho, mas com uma palavra tão poderosa, e eu quero ler aqui com vocês, que diz assim: Quem, Senhor, habitará no teu tabernáculo? Quem há de morar no teu santo monte? O que vive com integridade e pratica a justiça, e de coração fala a verdade, o que não difama com a sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança injúria contra o seu vizinho, o que a seus olhos tem por desprezível ao réprobo, mas honra aos que temem ao Senhor, o que jura com dano próprio e não se retrata, o que não empresta o seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. Depois você leia e releia esse salmo, porque aqui nós vamos trazer duas visões dentro desse salmo. A primeira, o que esse salmo está nos dizendo? Que nós precisamos buscar a presença do Senhor com vontade, com afinco, né? E buscando a presença do Senhor. Ele começa assim. A segunda parte, ele vai falar sobre viver de acordo com a vontade de Deus. Então esse salmo, ele está aqui dividido dessa forma. Porque no versículo 1 nós vimos aí, ele faz uma pergunta. Quem, Senhor? Quem vai habitar no teu tabernáculo? Então, onde, né? Quem há de morar no teu santo monte? Então, aqui está falando sobre o tabernáculo. Que tabernáculo é esse? Aonde as pessoas iam buscar ao Senhor, né? Trazendo para o nosso contexto a casa de Deus, a igreja do Senhor, o lugar oficial de culto de Israel, aqui nesse caso, né? Então a palavra tabernáculo aqui, ela significa literalmente tenda, que diz respeito ao santuário, né? Naquele tempo, o santuário móvel, eles, né, tiravam ali as tendas, né, de Israel antes da construção do templo de Jerusalém. Então, o Santo Monte, no qual aqui está falando esse, né, no Salmo aqui, fala também de Monte Sião, aonde a tenda foi colocada nos dias de Davi. Olha só que legal, né? Que interessante. E onde, posteriormente, o templo do Senhor foi construído. Então, quando ele questiona aqui, né, sobre o habitar, se pode morar no tabernáculo e morar no santo monte, né? Davi aqui, ele estava se referindo àquela pessoa que desfruta da mais íntima comunhão com o Senhor. E eu te pergunto, como está a nossa comunhão com o Senhor? Como está o nosso tabernáculo? Falando aqui do templo do Espírito Santo, né? Então, o tabernáculo aqui era o símbolo da máxima, né? Era o símbolo máximo da habitação de Deus no meio do seu povo escolhido. Era no tabernáculo, era nesse tabernáculo que ficava a Arca da Aliança e onde Deus manifestava a sua glória de maneira muito especial. Então, aonde é esse tabernáculo hoje? Aonde habita a Arca da Aliança hoje? Aonde está a presença do Espírito Santo? Então você repita comigo aí. A presença do Espírito Santo está dentro de mim, no meu coração. É aí que habita
agora a arca da aliança do Senhor. Por isso que nós somos templo do Espírito Santo, diz a palavra. O seu corpo é templo do Espírito Santo. E nós não podemos violar o templo, porque pertence ao Senhor. Então, aqui ele começa falando aqui sobre buscar essa presença, porque só vai morar quem é íntimo do Senhor. É como na sua casa, você chama alguém para comer com você, para estar à sua mesa, para ter aí a comunhão na sua casa, quem você não conhece. Quem, algum homem ou alguma mulher, algum transeunte aí que passa pela rua, você fala, ei, vem cá, vem aqui almoçar comigo. É assim que nós fazemos? Não é. E com o Senhor não é diferente. Então nós precisamos sim conhecer o Senhor verdadeiramente, ao ponto de nós termos essa autoridade, essa disposição de perguntar, Senhor, aonde o Senhor está preparando a minha casa? Então, nós precisamos isso, porque fala da presença, vamos buscar a intimidade com o Senhor, e essa intimidade não é os 10, 12, 15 minutos que nós passamos aqui, não é o momento que você congrega na igreja, não é o momento que às vezes você participa de alguma célula ou alguma outra reunião. Esse momento aqui de intimidade fala de uma busca intensa, de uma busca sobrenatural, aonde você entra no teu quarto, fecha a porta e com o Senhor você fala em secreto. E o que a palavra diz? Que em secreto o Senhor nos abençoará. Então, é isso a primeira parte. Depois, aqui, depois de buscar a presença agora, é necessário viver de acordo com a vontade de Deus. É isso mesmo. Aqui, depois dessa primeira parte, Davi mesmo responde, né, a pergunta que ele começou ali nesse texto. E ele faz uma lista de 10 qualidades, se você for olhar aí. Ele faz uma lista de 10 qualidades morais que caracterizam aí a pessoa que vive na presença de Deus. Porque a pessoa que vive na presença de Deus verdadeiramente, que busca a palavra, que conhece a palavra, que tem a prática de oração, essa pessoa é sim diferente. Porque ela consegue amar, porque ela consegue perdoar, porque ela consegue ter um equilíbrio emocional, um equilíbrio na sua alma. Ela, né, o que a palavra fala? Irai, mas não pecai. Então, nós precisamos ter esse equilíbrio, e só tem esse equilíbrio quem tem a intimidade com o Senhor. Então, aqui, ele fala, né, em primeiro lugar aqui, Davi diz aqui, essa pessoa que vive com integridade e pratica a justiça. De coração, ela fala a verdade. Falar a verdade não é confrontar e falar, às vezes, asperamente, ou mesmo sair ali o que pensa, fala. Isso não é verdade. A verdade tem que vir com a palavra e a verdade tem que vir com amor, né? Então, os verdadeiros cristãos, o verdadeiro filho de Deus, aquele que crê na palavra de Deus, são íntegros em todo o seu caminhar, né? São honestos, são sinceros, são transparentes, são amorosos, são praticantes do fruto do Espírito Santo. Eles não se envolvem em coisas fraudulentas, não se apoiam e nem falam mentiras, né? Eles possuem um caráter piedoso conforme o de Cristo. Nós somos, você é irrepreensível. Então, isso não significa que nós vamos ser perfeitos, porque nós somos pecadores. Nós vivemos num corpo, numa carne que é pecadora, e essa carne não converte. Por isso, nós precisamos alimentar o nosso espírito. O que isso significa? Significa que agora eu e você, nós somos e nós seremos sempre completamente comprometidos com o Senhor. Olha só o que esse salmo está falando, meu irmão, minha irmã. Comprometidos com o Senhor. O pecado na nossa vida, ele precisa ser um acidente. É isso mesmo, um acidente de percurso aí na sua vida, né? E não aquilo que te define, que nos define. Quem nos define é Jesus. Porque nós somos imagem e semelhança de um Deus que é todo poderoso.
Então, aqui também é interessante aqui a gente observar que ele fala aqui em 3 verbos: viver, praticar, né? Viver, praticar. Ai, meu Deus, eu acho que eu não anotei aqui. Viver, praticar e falar. Isso mesmo, né? Então, aqui ele está falando o quê? O que significa isso? Está falando de um comportamento. De um comportamento que sempre está presente na vida do verdadeiro cristão, o tempo todo, né? Seja estando dentro da igreja, na frente dos irmãos, do pastor, seja estando dentro de casa, seja estando em viagem entre outros amigos, ele é sempre o mesmo cristão, né? Então, Davi diz que a pessoa habita na presença de Deus, ela não passa. Ela não está apenas no final de semana, ela habita, está todo dia. Ele não difama com a língua, ele não faz mal pro próximo, não fala mal dos outros, né? Não se aliança com injúrias, né? Meu Deus, é tanta coisa que, como é maravilhoso essa vida com Jesus, né? Então nós precisamos entender isso, perceber que esse salmo aqui no capítulo 15, ele aponta para Cristo, Jesus Cristo na nossa vida, porque é por meio dele, é para ele que são todas as coisas. E nós só podemos, né, ter comunhão com Jesus se eu e você escolhermos ter essa comunhão. Então, em nome de Jesus, que hoje eu e você, nós possamos avaliar a nossa busca, avaliar o nosso comprometimento com o Senhor, avaliar se nós estamos vivendo de acordo com a palavra de Deus, em todas as áreas das nossas vidas, meus irmãos, seja no casamento, seja em casa, no trabalho, com os filhos, na igreja, no ministério, aonde nós estivermos, e que em nome de Jesus, essa seja a nossa escolha todos os dias, de estar, de buscar, de ter intimidade com o Senhor, conhecer ao Senhor, não apenas de ouvir falar, mas de ter comunhão com Ele todos os dias. Amém? Esse foi o Salmo 15 e logo estaremos aí com os próximos e vai ser uma bênção. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.